né, importante para todos aqueles que têm o desejo de aprender da real palavra e saber onde está as distorções e o que houve, né, com as infiltrações com o decorrer do tempo. Eu deixo bem claro que esses estudos, eu tenho a certeza e a convicção de que está e estará ajudando a muitos, né? Porque o assunto é de suma importância, né? Tanto para a área cristã, seja evangélico, seja católico, não é? Seja da internet, de segmento messiânico, entendeu? E saber que muitas situações históricas que estão ensinando nas religiões e por aí afora têm infiltrações e existem enganos e mentiras. Eu quero dar um axalã para o nosso irmão Jorge, um dos nossos alunos, Jorge Guimarães. Shalom, Jorge Benjó. Tranquilo para você. Eu agradeço, né, pela oportunidade que estamos tendo e que está chegando ao alcance de todos, né? E isso é muito importante para o nosso conhecimento, não é isso? Então nós estamos aqui para poder ajudar a todos, né? A todos que estão na minha página de Face e aqueles que possam estar conosco, entrar conosco, né? E com certeza aqueles que irão ver, né, irão ver este vídeo, né, e que irão compartilhar com muitos com essa aprendizagem, né? Eu quero agradecer realmente, né, aqueles que compartilharam e que estão, né, também a entrar, né, com o decorrer do horário. Possa ser que alguém esteja trabalhando, possa ser que alguém esteja, mas com certeza tem condições de entrar e deixar o seu comentário, de ouvir, não é? E clicar aí que está curtindo, né? Agradeço a Jorge. Claro, nossa iniciativa é das melhores. Engenho Bezerra Silva está assistindo. Shalom para você, meu querido. Que Yahweh te abençoe, que o grande Todo-Poderoso te abençoe, né? As pessoas estão começando a entrar, entendeu? E para nós iniciarmos, não é, o nosso estudo, e agradecendo a todos que estão, não é, a ouvir e a aprender das escrituras, né, da verdade histórica, porque nós estamos aqui para falar da verdade histórica. Nós não estamos aqui para relatar ou elaborar uma religião, como muitos têm feito na internet e fora da internet, não é, com suas igrejas e templos, erguendo, não é, eclésias e mais eclésias, e
chamando o povo para ser abençoado, para estar lá nas eclésias, né? Dentro dos templos, e muitas vezes falando mentiras, coisas que o povo também não sabe e termina acreditando, não é? Então isso é o nosso desejo, de que todos possam aprender. Shalom, Gilda. Aminal, shalom para ti também, Gilda. Um abração, não é? As pessoas estão começando a entrar, nós ainda não começamos a relatar, dando mais alguns minutos para que o público possa já saber que já são mais de 8h30, né? Já da noite, e que possam, né, estar conosco, né? Um abraço para todos que estão entrando aí, né? Louvado seja o Eterno. É com muita alegria que nós estamos aqui. E hoje, quarta-feira passada, a gente falou sobre o inferno, né? Se ele é real ou mitológico. É uma série de 3 estudos sensacionais. E hoje é mais um dessa série de 3, que é um agrupamento, né? É um conjunto da doutrina do medo, que tem sido inserida, né, aí nas mentes das pessoas pelas religiões, pelos homens, pelos teólogos que não são realmente estudiosos, são religiosos, que puxam a sardinha, né, para o seu lado, aonde fazem partes, aonde estão relacionados, né, aonde estão faturando e muito, esses que dizem ser biblistas e teólogos e não são. Shalom, João Nascimento, um abraço para você também, meu querido. Então nós estamos aqui para falar estas verdades. Joelso Miranda, um abraço para ti também, shalom para ti, boa noite. A todos que estão começando a entrar e a nos ouvir aqui ao vivo e a cores em HD, não é? Nós estamos falando com certeza para o público do Face, né? Não só para os que estão na minha página, né? E podem com certeza acessar e entrar ao vivo conosco. Então, quarta-feira nós falamos sobre o inferno, e hoje é a segunda parte deste englobado, vamos dizer assim, de medo, da doutrina do medo que a religião está fazendo e tem feito com as pessoas, não é? Então hoje nós vamos falar sobre o dono do inferno. Se quarta-feira passada nós falamos que o inferno e confirmamos que o inferno é mitológico e não é real, não é? Que o Sheol que é real e não o inferno, não é isso? E hoje nós estaremos falando sobre Satã, né? Satã é diabo? É Satanás? É Lúcifer? Você tem medo dele? É a nossa aula de hoje, é o nosso estudo de hoje, ok? Isso é muito importante de todos saberem quem é Satã, né? Se Satã é Satanás, é o diabo, é o Lúcifer. A gente sabe que muitas pessoas, shalom, boa noite para você, Maurício Félix, está conosco também. Muitas pessoas, quando vai para a Bíblia, que está aí nas traduções em português, vê lá tudo escrito Satanás, e que o nome de Satanás no português é Lúcifer. Será que é Lúcifer mesmo? Será que Satã é Satanás, é este Lúcifer que foi trazido, né, para a nossa língua? E os títulos populares, que não são nomes próprios, diabo, capeta, chifrudo, mão de lã, tudo invenções pentecostalistas, invenções humanas, e misturam, não é, sem entendimento,
já relatando que essa falta de entendimento veio através das traduções, veio através dos chamados doutores da lei, veio através, né, dos padres da Igreja Católica, não é? Então, infelizmente, dessas traduções existentes do grego para o latim, não é? E uma que nos chama muita atenção, que é a Exapla, feita por Orígenes de Alexandria, aonde foram 6 colunas, e aonde dessas 6 colunas tinha a coluna em hebraico. O tradutor que recebeu e tinha a oportunidade de aperfeiçoar mais as traduções e não fez, foi o popular Eusébio Hierônimo Paulini, que o público conhece vamos dizer, na paganização por Jerônimo, que o nome dele nunca foi Jerônimo, Eusébio Hierônimo Paulino. E este cidadão, teólogo, escritor, tradutor das escrituras, foi que botou, né, Satã, a palavra Satã, né, explicando e afirmando que Satã é Lúcifer, que Satã é o diabo, que Satã é o capeta. Mas nas traduções ele afirma, como muitos hoje vê hoje na Bíblia, lá toda adulterada no português, que o nome de Satanás é Lúcifer. Será que é? É isso que nós vamos ver aqui, não é? Eu quero agradecer a todos que estão conosco aí, chegando, entrando ao vivo, para participar dessa segunda parte, né, do estudo de suma importância, que foi a primeira quarta-feira passada de Inferno, hoje Satã, e quarta-feira encerrando essa série de estudos com outro título de estudo que nós vamos dizer em breve, para que todos vocês possam participar. E lembrando, antes de nós ainda continuarmos, que você pode adquirir a apostila sobre o inferno, a apostila sobre Satã e a apostila sobre o próximo item, que é um fechamento de toda essa mitologia ou verdade que nós estamos falando, ok? Só é você entrar em contato comigo pelo Face, não é? Ou pelo meu Zap, quem tem meu Zap, e fazer o seu pedido e a gente envia para você rapidinho as apostilas, tá ok? Para que vocês possam estudar e estar ajudando o nosso projeto, né, na caminhada e ajudar a muitos do conhecimento, ok? Então vamos lá. Você tem medo de Satã? Quando fala em Satã, todo mundo diz Lúcifer é o diabo. Ninguém toque no chifrudo não, que senão a coisa complica. Até quem está nas igrejas tem medo de Satanás. Aonde eram para não ter medo dele, aí é que o medo vem mesmo. Você não já observou isso não? Quanto mais você está indo a uma religião e está sendo ensinado por um líder religioso, no lugar de você tirar o medo deste personagem, mais medo ainda vem sobre você. Você que já passou pela igreja, né? Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Cajado do Moisés, Pentecostal, Brasil para Cristo, não é? Universal, não é? Adventista do sétimo dia, Adventista da promessa, Igreja Católica Romana, seja etc e etc. Você não já tem notado que quando se fala em Satanás, existe um grande medo até naqueles que estão ali aprendendo sobre isso? E isso é uma pura verdade. Por quê? Por que é verdade? Porque vê de mostrar etimologicamente quem é Satã, e se Lúcifer é Satã, e o que é diabo e capeta, tá entendendo? Começam a misturar e dizer que tudo é uma coisa só. Esses são os líderes
que estão nas igrejas, dando essas informações e fazendo medo às pessoas. Como eu falei no estudo passado, as pessoas nas igrejas, nas religiões, afirmam logo: olha, você tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno, senão Lúcifer vai pegar a tua vida, vai fazer um saratatá em ti, um sarapatel terrível. É ou não é isso que eu estou dizendo? Não é verdade ou não é? Certo? Aí vem os seguidores de outros messias: olha, aceita Yeshua, porque senão Lúcifer, Satã, ele vai fazer a tua casa cair. É isso que é ensinado nas igrejas. Aí vem os seguidores de Yahushua: olha, aceite Yahushua como Salvador, porque senão o capeta vai te pegar, a ti e a tua família, vai te derrubar. Amados, isso são ideologias, figura de linguagem de pessoas que não têm conhecimento de nada. São pessoas simplesmente que estão repetindo algo que ouviram. Não são pessoas que são como detetive, como eu sou detetive 2 vezes. Eu sou detetive formado e detetive nas escrituras. E essas pessoas não gostam de estudar. A gente sabe que o brasileiro, ele já pegou uma cisma, mundialmente falando, de um povo preguiçoso que não gosta de ler e de pesquisar. É aquele povo que gosta de encontrar tudo prontinho, não é isso? É aquelas pessoas que não gostam de pesquisar dos assuntos das escrituras e saber o que está errado e o que está correto. São pessoas que gostam de receber tudo na boquinha, não é isso? Boa noite, Renata Barbosa, um prazer, um abraço para ti, Shalom. Então são essas situações que nós encontramos, né? Ou encontrávamos quando estávamos nas igrejas, porque eu saí de lá da Babilônia. Eu considero a Babilônia porque estão ensinando tudo errado ao povo, estão amedrontando ao povo, estão enganando ao povo, e ao nosso povo, o povo brasileiro. E eu não posso de maneira nenhuma continuar calado, tendo as provas cabíveis, porque existe aquele dito que é forte: para fatos não existem argumentos. E quando as pessoas estão vendo que é verdade, mas não têm coragem e humildade de exercer e inclinar-se à verdade e ao eterno, elas começam a argumentar, começam até a incriminar, levantar falso de você, se afastam de você, não é verdade? É isso que acontece. Essa é a situação do povo, né? Que está olhando, está vendo, e muitos até os seus familiares deixam eles de lado, porque eles estão falando algo da verdade, estão aprendendo, estão querendo provar, mas as pessoas não querem ouvir, e os líderes das religiões fazem com que as pessoas se afastem da verdade, se afastem do conhecimento, porque o conhecimento é bênção do eterno, o conhecimento não é maldição. Renato Lopes, Shalom para você, meu querido, também. Nosso amado irmão, Shalom para você, meu querido, aí de São Paulo, tudo de bom para você. Então essa é a situação que se encontra muitas pessoas, a doutrina do medo. Então as pessoas perguntam: não vou fazer isso não vou sair da igreja, senão Satanás vai acabar comigo, vai fazer o diabo Lucifer. Será que isso é verdade? Será que o eterno, que é amor, ele é justiça, mas ele é amor. Ele é amor, mas também é razão. Será que o eterno inventou o inferno para jogar milhares de pessoas lá e queimar no lago de fogo? E Satanás está lá como um caldeirão, né, esperando você para lhe cozinhar? Será que isso é verdade? Não é isso? Então preste bem atenção que nós vamos falar hoje, porque isso é de suma importância para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua cônjuge, para o seu cônjuge, para os seus irmãos, para as suas irmãs, para a sua mãe, para o seu pai, para todos da sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Você tem medo de Satã? Ele é real? Satã é Satanás e Lúcifer? Ou ele é mitológico? Vamos lá? Antes de falar e entrar fortemente na etimologia, eu quero deixar um conceito de o bem e o mal e aqueles efeitos que eles ocasionaram e ocasionam.
A evolução de qualquer criança em todos os tempos e culturas, que evolui dos mais simples para os mais complexos pensamentos, abstratos ou simbólicos, deve estar ainda acontecendo com o ser humano. Ou seja, ainda estamos em processo de evolução de nossa capacidade de raciocínio, de convivência com as diferenças de raça, cultura, religião, língua ou modo de ser. Desde o surgimento do homem é movido por duas lógicas, e isso é de suma importância, conscientes e inconscientes. O homem primeiramente instintivo e passional foi sendo recoberto pela consciência e a razão. Mas essa razão ainda não conseguiu determinar a totalidade de seus atos. Ou seja, o irracional, cujo efeito são as passagens aos atos, ainda domina grande parte de existir no ser humano. É muito importante saber os princípios de prazer ou de gozo e o de realidade. E ainda haveria uma luta entre essas duas e as leis da cultura, cuja base inaugural teria surgido com a proibição do incesto. Esses jogos de forças do desejo e da cultura sempre foi complicado para as culturas entender, resolver ou administrar. Tradicionalmente a cultura resolveu, reprimindo, regrando e punindo e etc. Foi preciso muito tempo, experiências e debates para que algumas culturas e sujeitos aprendessem a conviver com o seu próprio desejo, com o erótico, com as diferenças das sexualidades, especialmente com a mulher. Com as diferentes, todas as culturas ainda têm dificuldade de aceitar que o bem e o mal constituem o todo do ser humano. As pulsões e desejos humanos sempre foram tidos como forças demoníacas, e isso é o que mais ensinam nas igrejas. Na antiguidade, o demônio nada tinha a ver com o diabo. Era um ser inspirador ou era quem vetava as más atitudes? Sócrates, um grande pensador grego, no século V, antes do popular Cristo, dizia que Daimon o guiava ao bem e vetava suas tendências mal pensadas. Preste bem atenção. Só mais tarde é que interesses mais políticos que religiosos fizeram acontecer a fusão do demônio com o diabo, Satã e etc. Nada é então perigoso quanto o dogmatismo, a fé cega ou louca. Isso é maniqueísmo. Presta bem atenção. E o que é maniqueísmo? É a força de pensar simplista que o mundo é visto como é dividido em dois: o do bem e o do mal. Olha lá. A simplificação é uma forma primária do pensamento que reduz os fenômenos humanos a uma relação de causa e efeito, certo e errado, isso ou aquilo, é ou não é. A simplificação é entendida como forma deficiente de pensar, nasce da intolerância ou desconhecimento em relação à verdade realista do outro e da pressa de entender e reagir ao que ele apresenta como complexo. A pressa de saber obstrui o campo da curiosidade e liquida a investigação em muito pouco tempo. Declara o psicanalista W. Sussman, A Terra sob o Poder de Mani. É o livro dele. A pressa não é só inimiga da perfeição, e também inimiga do diálogo, do pensamento mais elaborado, sobretudo filosófico e científico. O maquineísmo é uma força religiosa de pensar. Vocês estão entendendo? Não como religião autônoma, mas enquanto comandos camuflados em influências aos discursos de cotidiano de cada, inclusive as religiões formais e seitas. Presta bem atenção que nós estamos falando aqui. O maniqueísmo, manes ou Mancésios, nascido na Pérsia no século III, fundou uma religião, o maniqueísmo,
após ter sido visitado 2 vezes por um anjo que o convocou para esta tarefa. Fato este comum entre aqueles que fundam religiões e seitas até hoje. A religião maniqueísta se difundiu pelo Império Romano e pelo Ocidente cristão. Eita! O maniqueísmo combina elementos do zoroatrismo, antiga religião persa, e de outras religiões orientais, além do próprio cristianismo. Possui uma visão dualista radical, segundo a qual o mundo está dividido em 2 forças, o bem e o mal, a luz e as trevas, como entidades antagônicas em perpétua luz. Luz e trevas como entidades antagônicas. No sistema maniqueísta, não são figuras retóricas, são representações da possível chamada bem e do mal. Que situação! Depois de ler isso, nós entendemos que a manipulação de ensinamentos nas religiões, aonde chega o indivíduo que está triste, atormentado, desempregado, separado da mulher, ou a mulher separada do homem, problema com filhos, doenças, e vai para a igreja para ser abençoado. E lá a face é muito bem trabalhada, a face de uma boa vida, a face de uma vida abençoada. E vem o sistema e a subjugação do bem e do mal, da luz e das trevas, para as pessoas se decidirem. Será que isto é verdade? Será que isto faz parte do nosso viver? Será que nós podemos fazer o bem e colher mal? Será que nós, plantando bem, vamos colher o bem? Claro que sim. Porque jamais você vai plantar maçã e vai colher abacaxi. Jamais você vai plantar o bem e vai colher mal. De maneira nenhuma. Você vai plantar o bem. Mas a religiosidade de luz e trevas já é a ação de um medo, como entidades, referindo-se ao Satã, ao Satanás, ao Lúcifer, ao diabo, ao capeta. E aí começam a amedrontar as pessoas leigas, pobres, sem conhecimento de nada. Muito mal sabem muitos em escrever ou em falar. Mas nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, para ajudar você que passou muito tempo na igreja ou ainda está na igreja, para você reconhecer que o que estão ensinando a você é mentira. Então vamos lá, a origem e etimologia. Satã, você tem medo dele? Será que ele é ofensivo ou não faz mal a ninguém? Será que esse Satã é o Lúcifer? Né? Vamos ver agora, né? Vamos ver a cada pergunta de vocês aí. A palavra Satã, do hebraico, significa adversário. Aí é a raiz hebraica, ivirite, paleo. Esta palavra Satã aparece na Torá e Tanakh, no Antigo Testamento, certo? 24 vezes. 24 vezes. Assim como no árabe chamam de Shaitan, derivam da raiz semítica Shitan, que significa ser hostil no árabe. O Tanakh utiliza a palavra Satã para se referir a adversário ou opositores no sentido geral. Um exemplo: um ser humano fazendo oposição a outro. Então, pela Torá, a palavra Satã, hebraico original, é opositor, adversário. É aquele que está sendo o oposto, o adversário, indiferente daquilo que você é. Então, a palavra hebraica aparece 24 vezes em várias situações, mas que ali não está se referindo a nenhum Satanás, a nenhum capeta, a nenhum chifrudo e a nenhum mandilã.
Isso aqui está bem claro nos registros hebraicos, ok? Há registros cronologicamente próximos que a palavra Satanás se origina diretamente da palavra sátiro, do grego, em cultura teológica grega. Identidades como a flauta, citada em Kozok Ul, Ezequiel 28, é imediata similar forma de representações físicas, chifres, pernas, caprinos e troncos humanos, visto em causa histórica associação possível, devido à rivalidade romana-grega, em necessidade de alcance e amplidão religiosas. Em religiões monoteístas, também a mesma coisa. O termo grego da Septuaginta, que é diabolos, é adversários angelicais, a palavra diabo, e é usado no Novo Testamento. Os dois termos são intercambiais, embora diabo é usado 4 vezes para seres humanos. Olha, aqui eu já estou falando aqui agora do Novo Testamento. A palavra pela Septuaginta, pelo grego, é usado a palavra diabolos, que onde gerou diabo. E essa palavra é usada 4 vezes no Novo Testamento para seres humanos. E agora? Tu é um diabo, rapaz. E aí? Pelo grego, pela tradução do grego, em 4 referências no Novo Testamento, usada para humanos, o diabo está se referindo à oposição, mas veio da tradução grega e não da tradução de Satã. Então vamos lá, vamos mais à frente. Vamos desvendar alguns erros de escrita. Um dos problemas bíblicos mais mortais é o das traduções. Tendo passado por várias traduções até chegar na versão conhecida atualmente, muito lida, é evidente que muitas modificações tenham acontecido, a maioria delas voluntariamente e involuntariamente. Uma delas é a confusão entre os termos Satanás, diabo e Lúcifer. Na íntegra, Satanás é um, Lúcifer é outro, tá certo? Lúcifer seria o famoso portador da luz, do latim luxifero, Iésforos, Iéspero. O planeta Vênus, em seus aspectos matutino, é vespertino, ou vem de Vênus, vem de Lúcifer. Já diabo significa diabolos, do grego, acusador, caluniador, defama, vem do grego diabolos, e pode se referir genericamente a qualquer pessoa que acuse e se opõe a ela. Olha, se lá na igreja o povo está dizendo cuidado com o diabo, ele está dizendo com todo mundo pelo grego, porque a palavra também dá o sentido de chamar um outro de opositor, que se opõe um ao outro de diabo. E agora? Então todo mundo é diabo, todo mundo é diabolos, do grego, é diabo. Que situação, hein? Você sabia disso? Eu creio que não, mas vamos lá. E quem já sabe, Aminã. Já Satanás é o nome próprio, o caso de Satã. Satã é o nome próprio, Satanás já é um declínio do hebraico, mas para o português significa adversário. Então o nome Satã é o nome original e Satanás uma invenção, mas para o português o nome é Satanás, não é Lúcifer, não é diabo, diabolos do grego, entendeu? A Igreja Católica considera Lúcifer como Satanás, como também a Igreja Protestante afirma. Então estão no mesmo caminho e na mesma ideologia, mudando alguns pontozinhos ali e aqui, não é? Mas estão lá.
dentro dos erros de tradução dos teólogos, que tem que ter vergonha na cara e ensinar as coisas corretamente. Então, já Satanás significa adversário. A Igreja Católica considera Lúcifer como Satanás, totalmente errado. Por quê? Seria um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Está lá na Escritura. Ele está aqui na Escritura. Mas será que está aqui na Escritura, no português, está falando correto o que é? Será que Satanás é Lúcifer? Não é. Apesar da Bíblia não ter sequer uma passagem que explique isso, claro, não vai explicar, porque o que está ali foi o que eles exerceram, foi o que eles determinaram para ensinar ao público, e o público continuar feito um boneco, feito um fantoche, entendeu? Feito um homem da meia-noite que vai sair hoje aqui em Olinda, não é? Sendo manipulado ali, feito um mamulengo. Foi isso que os tradutores e os copistas e os líderes estão fazendo com o povo. A passagem usada para justificar a ideia de Satanás, Lúcifer, é Isaías 14, Yoshiarro, no hebraico, Isaías 14, 12. Aí está escrito lá o quê? O que está escrito lá? Na minha Bíblia, na sua Bíblia, está lá. O que está escrito? Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que é o ponto do dia, parecias tão brilhante? Trata-se de uma passagem controversa, pois os Yahudins, os judeus, consideram esta passagem, está lá na Torá, sobre o desaparecimento da estrela Vênus diante da majestosidade do Sol, como alusão à crença de que o Império Babilônico desapareceria diante do poder do Todo-Poderoso, do Eterno, de Yahweh. E aí a maioria dos cristãos considera a passagem como um referente queda física de um anjo. Daí denominam Satanás como Lucifer. Totalmente errôneos, totalmente errados, totalmente um ensinamento babilônico, cheio de distorções e interpolações. Satã não é Satanás e Satanás não é Lucifer. Diabo não é. Esse Malachi, que no hebraico significa mensageiro, é erradamente confundido como um demônio, que também chamam que é demônio. Satã, Satanás, capeta, tudo demônio, é tudo a mesma coisa. E não é. Isso se deve porque ele só aparece por causa o que chamamos sofrimento. Mas o que poucos observam é que a escritura hebraica, né, a Bíblia em hebraico, mostra claramente que Satã só age quando o povo provoca algum desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Uma transgressão, um pecado, nas regras naturais da vida ou nas escrituras, Torá e Nataná. Vocês entenderam? Satã, o Malachim, ou Malachi, que o Eterno criou, este Malachim, ele é verdadeiro, mas ele não é de fazer o mal, e nem tem inferno, e nem leva ninguém para inferno. A função de Satã, que foi uma das criaturas, podemos dizer, angelicais pelo Eterno, para que vocês entendam, obedecem ordem do Eterno, e não pode estar contra ele, como muitos afirmam em traduções tendenciosas do português. Satã nunca foi opositor a ninguém, referindo-se à criatura do ser angelical. Ele é a favor do Eterno, a favor de mim e a favor de você. Ele obedece a ordem do Eterno e é pela Torá e Tanakh. E quando o homem se desequilibra, o que é se desequilibrar-se? Quando o homem peca, quando o homem erra,